Por quê? Porque a sensibilidade não vai partir daquilo que nós sentimos, mas daquilo que o Espírito Santo às vezes derrama sobre nós no momento. Eu sou pai de primogênito, o que é que eu preciso fazer? Cara, direcione muito bem, porque esse cara ou pode ser bem de Deus ou pode ser bem desviado. Assim, do caminho do Senhor. Porque um primogênito é como se fosse alguém que consegue direcionar uma certa... Qual seria a melhor palavra para falar? Um primogênito, ele consegue dar continuidade a um legado. Então, dependendo do legado que está sendo construído dentro de uma família, que todas as famílias têm lados dúbios, né? Um lado muito legal e um lado muito ruim. Então, você vai ver que um primogênito ele vai ser bem influenciado por certas pessoas da família a fazerem certas coisas. E é nesse lugar que você vai falar, ó filho, isso é o melhor caminho. Isso é o que você precisa fazer. Isso é o que você precisa fazer. Por exemplo, Caim teve um lado bem ruim. Jacó, ele sabia da preciosidade. Se você chegar em Israel, você vai ver que a galera em Israel é bem diferenciada com essas questões de primogenitura. E a própria palavra de Deus tem vários textos falando. Que primeiro seria a bênção. Dentro de uma família, o pai precisava abençoar sempre o primogênito. A prosperidade de uma família sempre estava na mão de um primogênito. Mas por que, Uziel? Porque isso é algo espiritual, são princípios. É igual uma lei da gravidade. Eu creio que existe coisa que voa, mas se eu jogar esse copo pro ar, não vai mudar nada a lei da gravidade. O copo vai cair pro chão. O fato da gente não acreditar não significa que essa lei não exista. Sabe? Eu posso falar assim, ó, eu creio que vou jogar aqui um monte de água no ar e a água vai ficar suspensa no ar. Meu irmão, só se você for sei lá. Porque a lei da gravidade é que as coisas caiam. E essa é uma lei espiritual. Eu creio muito nisso. Né? Que é um princípio espiritual que os pais precisam passar. Meu pai passou isso muito forte para mim. Porque o meu pai falou, Uziel, na minha família já teve muitas batalhas fortes com relação aos meus irmãos, ao meu irmão mais velho, o irmão mais velho do meu pai, o pastor Félix. Que o meu pai contou o testemunho dele aqui num dos episódios, né? Que os demônios familiares tentaram tragar ele, porque um primogênito consegue... O fato de Satanás conseguir aprisionar o coração do primogênito, o primogênito tem influência sobre todo mundo que vem. Então há uma influência espiritual que Deus vai colocar só na mão de um primogênito. Sabe? Jacó roubou a primogenitura de Esaú e Isaac acabou abençoando a Jacó. Daí, nesse processo, Deus abençoou Jacó com os 12 filhos, que significam as 12 tribos de Israel. Teve Judá, Manassés, todos os filhos que hoje são as tribos de Israel. Então, existe uma bênção da primogenitura que... Uziel, como que eu posso abençoar meus filhos? Coloca a mão sobre a cabeça do teu filho e declara palavras de bênção. Porque muito daquilo que vai acontecer, igual em Gênesis, as coisas começam na mente. Onde Satanás vai começar a guerrear contra um primogênito é na mente. Vou jogar esse vício para esse primogênito. Porque ele se entregando para esse vício, depois o vício vai ser a porta aberta para um mar de outras coisas que podem acontecer. Então, quando um pai já se posiciona no mundo espiritual, Satanás, você não vai tocar no meu filho. Eu te ordeno agora, sai da vida da minha família. Porque é posicionamento. Os demônios precisam entender o posicionamento que você tem. Porque Satanás não está brincando de carinho com você. Não, eu vou só tocar no coração do teu filho. Aí o teu filho chega em casa, mamãe, eu tô vendo esse vídeo do YouTube, parece legal esse negócio meu de viagem meio louca, que eu não vou expor aqui várias coisas. E daí o pai que não tem discernimento espiritual fica, filho, isso não é muito legal. Irmão, se posicione. Porque esse primogênito que você está vendo hoje, que é uma criança hoje, vai crescer e ele vai continuar um certo legado. Então é importante que você se posicione no mundo espiritual e você fale assim, eu estou blindando a minha família com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus supre muito de seus efeitos. Então é sobre isso, William. Cara, essa questão de primogenitura dá pra gente fazer um programa só falando disso, porque isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa, pra quem é pai... ele entende que é real, cara. Uma coisa que você estava falando antes de eu mudar de assunto, que é muito importante, que eu não sei como é que funciona nas outras casas, mas assim, eu sei da minha, né? De como que eu me posiciono como sacerdote dentro da minha casa, é o fato de você, cara, ter uma rotina
contínua de imposição de mãos sobre a cabeça dos seus filhos e orar por eles, cara. Eu falo isso pra você assim de uma forma bem incisiva. Se você não tem esse costume, se isso não é um ritual, talvez não seja a palavra pra colocar, mas se não é uma rotina dentro da sua casa, torne isso uma rotina, sabe? Porque às vezes, Uziel, dentro da nossa casa, você ainda não é pai, vai ser um dia ainda. Amém. Mas assim, dentro da casa, das famílias, é rotina você querer bater no seu filho, é rotina você querer xingar, é rotina você brigar, você colocar de castigo. Mas e a rotina de colocar a mão na cabeça dele? Meu Deus! E repreender, e cobrir, sabe, cara? Eu tenho esse costume, graças a Deus, de colocar a mão na cabeça dos meus filhos e orar por eles, sabe? E isso é muito importante dentro daquilo que você estava falando, cobrir espiritualmente. Porque pelo que você disse, você era um adolescentezinho, cara. Era 12, 13 aninhos e você já estava tendo visões espirituais físicas, Uziel. Cara, eu me lembro, era 8 anos de idade. Eu tava no banheiro e daí eu cresci com a minha prima, cara. Em casa, era como se fosse minha irmã mais velha, né? Porque a minha mãe, eu nasci, depois dos meus 5 anos, teve a minha segunda irmã. E daí foi a Lianesa, minha irmã. Aí eu tinha a minha prima, vivendo com a gente, pra cuidar de nós e tal. E quando eu saí do banheiro, eu vi um espírito atrás, um negócio, um bicho. Tive uma visão. E naquele momento eu fiquei chorando, porque eu não sabia o que era. Cara, eu lembrei agora e tô falando aqui, mas chorava compulsivamente. Eu ficava assustado e ela olhava pra trás e ela falava, não tem nada aqui. Eu via o negócio, eu chorava e via. E daí eu chorava, gritava, o meu pai correu pra ver o que era. E daí o meu pai falou, filho, nós estávamos orando aqui no quarto, o que aconteceu aí? Pai, eu vi um bicho atrás da Jane, que é minha prima, né? A minha prima. E daí o meu pai, o que você viu? O que você viu? Eu falei, cara, eu vi um bicho grande, assim, alto. E eu não consigo explicar o que era. Aí o meu pai nos levou pro quarto de oração. Aí o meu pai começou a falar, nós estamos a passar por uma batalha espiritual, que essa semana nós vamos ter um culto de libertação e os demônios já têm se levantado. Então, filhos, não deem brechas aos demônios para que eles ajam. Essa foi a primeira, eu devia ter uns 8 anos de idade nesse tempo. Foi a minha primeira experiência espiritual pro lado, assim, ruim. E depois disso, meu pai sempre falou, sempre que vocês sentirem algo assim, não gritem, não fiquem desesperados. Digam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o meu pai falou, vocês têm que falar com autoridade. Autoridade, brutidez, porque os demônios precisam entender que você está no lugar, você está no controle. E, por exemplo, pais, o meu pai sempre, para mim, eu digo, e nunca vou parar de falar, meu pai é minha maior referência de homem de Deus. É o tipo de cristão que eu pretendo ser, é meu alvo, assim. Porque nesse processo, cara, meu pai nos educou muito, porque tudo que ele já passou, ele ensinou pra gente. Então, dentro da minha casa, você vai ver meu irmão hoje, meu irmão caçula vai fazer 5 anos esse ano. Você vai ver meu irmão de 4 anos orando em línguas. Sério mesmo. Porque é algo que o meu pai passa pra nós. Meu pai fala, quando vocês estão aqui em casa, não esqueçam de pedir a bênção pro pai, tá bem? Tá bem. Então, a gente, antes de ir pra escola, por exemplo, pai, tô dobrando aqui o joelho, coloca a mão sobre a minha cabeça. É algo que virou cultura pra nós, virou um hábito, mas é algo que... toda a família angolana faz isso? Não. O meu pai gerou essa cultura dentro da nossa casa, porque meu pai falou que aqui dentro é um ambiente espiritual controlado por Deus. Não tem demônio que vai ter legalidade nessa casa. Então, meu pai, ele se impõe espiritualmente, falando pra nós, Uziel, eu tô saindo. Meu pai e minha mãe saindo, qualquer coisa espiritual que acontecer, já coloca teus irmãos no lugar. Meu pai falando assim, agressividade mesmo. E eu comecei a cuidar dos meus irmãos. Meu pai viaja muito, minha mãe sai para ministrar. 12 anos de idade, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Foi o tempo que eu comecei a agir mais como sacerdote dentro daquilo que com os meus irmãos. Então, liderar eles em oração. Estavam brincando, galera, vem aqui, vamos fazer uma célula, vamos orar. Daqui a pouco, nossa célula que tinha em casa virou 12 jovens. Se eu tiver foto, depois te mando. Daqui a pouco virou 20 jovens assim, junto no largo assim de casa. Só pegando violão, balde que seja, para adorar a Deus. Porque um primogênito, ele continua legados.
sabe? Então eu acredito muito nisso, que quando nós nos posicionamos, um pai, cara, não importa. Não existe mão de profeta que tenha mais poder do que a mão de um pai sobre a cabeça. Ah, mas eu vou para a igreja daquele pastor que tem a unção do profético. Amém, eu honro. Mas um pai, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Imagine que você coloca essa graça da honra sobre a vida do teu filho primogênito. Irmão, não tem demônio que vai brincar na vida de um filho que o pai ora por ele. O Zeu, sério. Eu digo que hoje minha vida ministerial ela é muito forte, assim, porque o Senhor colocou-me pais que talvez não bens financeiros ou as melhores coisas eles me deram, mas os princípios eles colocaram sobre mim. E esses princípios que vão direcionar, esses princípios que os teus filhos vão lembrar depois, sabe? Então é sobre isso, Will. É isso aí. E só reforçando a fala do Ziel aqui sobre a paternidade, tem muita mãezinha que está assistindo aqui o episódio que não tem o marido, que enfim, que é mãe solteira. Você exerce essa paternidade, viu? Amém. Essa autoridade está sobre a sua vida. Coloque as mãos sobre a cabeça do seu filho, da sua filha e abençoa eles, porque a autoridade é espiritual, como diz muito sabiamente o Uziel, não existe a mão o profeta mais famoso da terra não tem mais autoridade do que você que gerou essa vida aí. Então faça isso porque é tua responsabilidade.